Tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar conteúdos bem importantes, que são conteúdos gramaticais e ortográficos. Lembrando que a maioria destes conteúdos já foram estudados por nós. A gente vai fazer uma espécie de revisão, tá bom? Porque todos esses conteúdos que a gente vai trabalhar hoje, eles estão bastante presentes no nosso cotidiano. Então, sempre é importante rever, tá bom? Então, vamos observar aqui um pequeno trecho de o que é essa intencionalidade discursiva. Leia um trecho de um diálogo. Ao chegar da tardinha, senhora Penworth finalmente consegue chegar à casa de sua amiga, senhorita Middleton, e diz à amiga: Bom dia, querida. Desculpe-me, Flávia Middleton, o atraso de hoje. Ora, por que demorou tanto assim? Perguntou a senhora Middleton com certa impaciência. Foi o trânsito, você disse, para pegar aquele atalho, lembra? Perfeitamente, Jéssica. Mas foi horrível seu conselho, Flávia, disse ela, brava. Peguei mais trânsito do que o outro caminho, mas tudo bem, vamos fazer o que combinamos. Não quero discutir. O chá já está pronto? No diálogo que tiveram, as amigas produziram enunciados. E o que é esse enunciado? Enunciado é tudo que o locutor enuncia, isto é, tudo que ele diz ao locutário numa determinada situação. Tudo que é dito ao locutário, de acordo com o dicionário Aurélio, quer dizer exprimir, expor por palavras ou gestos. O que é texto? Texto é um enunciado ou conjunto de enunciados verbais ou não verbais, que apresenta unidade de sentido. O texto precisa fazer sentido e expressar um conhecimento ou uma ideia. No diálogo entre as amigas, fica claro que, quando falamos, levamos em conta um conjunto de elementos que participam da situação de comunicação. Quem fala, o que fala, com quem fala, com que finalidade, qual é o momento, que imagem o locutor tem do locutário e vice-versa. As intenções implícitas. Nesse caso, consideramos não apenas o que é dito, mas também o contexto. Temos o discurso. O que é discurso? Discurso é o processo comunicativo que leva em conta os elementos do contexto, ou seja, do assunto, situação, lugar, pessoa com quem se fala. O discurso sempre tem uma intenção, processo comunicativo capaz de construir sentido. Além dos enunciados, envolve também elementos do contexto, que são os interlocutores, a imagem que um tem do outro, em que momento e lugar ocorre a interação, com que finalidade. O que é gênero do discurso? Gêneros do discurso são textos em determinadas esferas das atividades humanas e, com pequenas variações, apresentam tema, estrutura e linguagem semelhantes, mais ou menos parecidos entre si. Um exemplo, na esfera doméstica e gastronômica, podemos ler diferentes receitas de doce de abóbora, bolo de chocolate, milkshake de morango, torta de queijo. Apesar das diferenças quanto aos ingredientes e ao modo de fazer, todas elas são receitas e apresentam a mesma formatação, esqueleto. Leia o trecho abaixo. Bom dia, chefe, disse Madison, com medo, assustada. Ela sempre fora tímida, mas estava a ponto de mudar isso. Olá, senhorita Moss, traçada como sempre, respondeu Jacqueline Bruscoff, a chefe de Mad, apelido de Madison. Lembra que você disse que eu poderia dizer a verdade para qualquer um, mesmo que esta doa? Ou prossiga, Mad. Eu lembro do que eu disse, seja rápido e direto, fale a verdade, blá 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 blá. Não tem tempo de ficar perdendo com seus amigos, principalmente porque não tem nada a ver com o trabalho que você está sendo paga para fazer. Olha que eu pago caro. Esta última frase, Jacqueline sussurrou para si mesma, arrogantemente. Está bem, acho que você é muito mandona. Cheguei um pouco atrasado. E você... Enfim, estou dizendo a verdade, sem medo. E finalmente não precisará pagar meu salário. Eu me demito. Frase dita com coragem, sem que ela gaguejasse. Qualquer um que visse essa cena e que conhecesse Mad ficaria impressionado com sua coragem. O que? Não precisava ser tão direta. E ora, quem te ensinou esse papo de falar a verdade? Perceba nesse trecho que a garota Madison Moss tem desde o início uma intenção, porém implícita, não estava clara e direta, existente em seu discurso, intencionalidade discursiva. Qual era a intenção de Mad?
Só uma observação, gente, que eu quero acrescentar. Sempre que os verbos estiverem se a gente quiser colocar ele para o passado, a gente adiciona um SS. Por exemplo, fizesse, quisesse, gostasse, ajudasse. Então, sempre que quiser, observa se tá com SS, tá bom? Agora a gente vai observar meio ou meia. Antes disso, na leitura, prestem atenção de como eu vou completar o texto, para depois a gente analisar as regrinhas, tá certo? Fiquem atentos. Olá, Jason, por que você chegou atrasado ontem? Todos ficamos, o que é que você acha? Meios aborrecidos ou meia aborrecidos. Você acha o que você acha que dá certo? Você pode colocar meio, né? Não completamente, porque no dia que você faltou, a lista trouxe de lanche para todo mundo sorvete, disse Jackson, que era guloso. Desculpe, Jack. Houve um problema. A porta da minha casa se quebrou e como eu sou bom em mexer com madeira, eu tive que consertar. O pior de tudo foi que a porta era da frente. E ontem fez um frio danado. Eu estava sem minha quentinha. Aí meia ou meio. Por consequência, peguei um resfriado enorme e por isso não vi a semana toda. Fiquei contente, eu admito, porque perdi a prova de álgebra. Todos estavam dizendo que iria ser impossível. Ah, não teve prova. É que quando o professor estava trazendo as provas para o colégio, o cachorro dele, Bob, rasgou as provas ao meio ou meia. Atenção. O professor ficou irritado e disse que ficaríamos sem nota, mas ele considerou que a culpa não foi nossa e acabou dando meio ponto, não é isso? O que resultou em meia nota. Todos ficaram com notas vermelhas e recuperação, inclusive você. Oh, perdi muita coisa, disse Jason, indignado. Para completar o trecho, que sentido as palavras meio e meia transmitem quando utilizamos-las? A palavra meio concorda com o substantivo, quando tem valor de adjetivo. Neste caso, pode significar metade. Cheguei à minha casa ao meio-dia, que é a metade do dia, né? Meio-dia. Quando tem valor de advérbio, é invariável. Por exemplo, meio aborrecida. Eu não posso dizer que eu fiquei meia aborrecida, como alguns colocam, né? É meio aborrecida. A palavra meia tem dois sentidos. O substantivo, eu tenho 20 pares de meias, né? O objeto que a gente utiliza quando vai utilizar sapato. Como de metade física. Fiquei com meia tábua de madeira. Agora, o uso da letra H. Aqui, gente, eu coloquei essas linhazinhas para vocês observarem, até escreverem no caderno, algumas palavras que vocês acham que são escritas com H, tá bom? Pra gente poder treinar a escrita um pouco. Emprega-se a letra H, aí botei algumas regrinhas aqui. No início de certas palavras, quando há justificativa histórica, exemplo, ora, haver. A língua portuguesa origina-se do latim. Ao longo de sua história, incorporou-se inúmeras palavras e expressões de origem árabe, tupi, africana, inglesa, francesa. Por essa razão, muitas das características ortográficas hoje presentes na língua portuguesa se devem à origem das palavras, isto é, à tradição histórica que elas têm. No início ou final de algumas palavras que exprimem o sentido de dor, alegria, admiração, irritação, ou seja, em várias interjeições. Em, urra, na palavra Bahia, por tradição histórica. Entretanto, nas palavras derivadas de Bahia, não tem, né? Unidas por hífen. Se na composição não houver hífen, a letra H não conserva. Por exemplo, desumano, reaver. Agora nós vamos observar, pessoal, algumas características do substantivo, né? Classe de palavra é tão importante. Primeiro, a morfologia, gente, é a parte da gramática onde o substantivo ele vai estar presente, né? Mas o que é essa morfologia? Primeiro vamos ao estudo da palavra morfologia. Logia quer dizer estudo, morfo, forma.
Então, a morfologia é o estudo das formas das palavras. Classes de palavras, né? Classes gramaticais pode ser, tá bom? Então, vamos lá. O que é substantivo? É a palavra que designa, nomeia seres, visíveis ou não, reais ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideia. É o que nomeia todas as coisas. Por que são utilizados? São utilizados para identificar seres, nomear objetos, designar sentimentos, ações, etc. Necessitamos para utilizar certos tipos de palavras, como filho, mãe, amor, vida, tá certo? Classificação dos substantivos. Os substantivos podem nomear, dar nome a coisas, pessoas, cidades ou sentimentos. Exemplo, amor, João, mesa. Alguns substantivos se formam por uma palavra, outros se formam por duas ou mais. Os substantivos, gente, podem ser comuns e próprio. O substantivo próprio, a característica dele é que ele é um ser específico. Ele é único naquela espécie. E o substantivo comum, ele é um ser qualquer daquele grupo, daquela espécie, tá certo? Nós temos o substantivo derivado ou primitivo. O primitivo, que ele dá origem a outras palavras, ele não vem de nenhuma outra palavra. E o derivado, ele é formado a partir de outra palavra. Por exemplo, pedra é um substantivo primitivo. Pedraria, pedrada é um substantivo derivado. Ferro é um substantivo primitivo. Ferrugem é um substantivo derivado, tá certo? Concreto e abstrato. Nós estudamos, gente, que concreto e abstrato estão ligados às coisas que nós podemos pegar. Mas esses conceitos, né, quando nós entramos no Fundamental 2, que é onde vocês estão estudando agora, muda um pouco as definições. Então, concreto não é aquilo que você pode pegar e abstrato é o que você não pega. Não é assim. Vamos lá, como é uma explicação. Gente, substantivo concreto são seres que a existência deles são autônomas. Eles não precisam de nada para existir, entendeu? Então, como assim? Eu não entendi. A palavra Deus. Deus é um substantivo concreto, porque ele existe independente de qualquer coisa. Quando eu tenho terra, a terra ela existe independente de qualquer coisa. O mar e assim por diante, tá bom? Não precisa de nada, ele existe por si só, não precisa de nada. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um substantivo abstrato, velhice. A velhice, ela existe naquilo que é velho. Quando eu tenho a beleza. A beleza é um substantivo concreto, porque não a beleza vem daquilo que é belo. Então, substantivo abstrato, perdão. Então, tudo que vem de algo que não existe por si só é substantivo abstrato. E o que tem a existência autônoma, não precisa de nada, é substantivo concreto, tá bom? E para a gente finalizar, nós temos os substantivos coletivos. O que é substantivo coletivo? É uma palavra que, mesmo ela estando no singular, ela representa conjuntos, ela representa vários seres, tá bom? Por exemplo, alfabeto, ele vai representar um conjunto de letras. Atlas vai representar um conjunto de mapas. Então, a gente tem uma palavra que, mesmo estando no singular, ela representa vários seres de um mesmo grupo, tá bom? Agora, como esses substantivos, eles são formados? Primeiro, classificação do substantivo é uma coisa, formação de substantivos é outra. O substantivo ele pode ser simples ou composto, depende da quantidade de radicais. Se ele é formado só por um elemento, só por um radical, ele vai ser simples. Por exemplo, flor, quando eu tenho pessoa, quando eu tenho banana. Então, qualquer palavra, qualquer substantivo que ele é formado só por um radical, nós chamamos de substantivo simples. Agora, se ele é formado por dois ou mais radicais, é substantivo composto, tá certo?
aqui nós temos algumas classificações de acordo com o que nós acabamos de estudar. Primeiro, a gente tem o pedra, né? Pedra é um substantivo simples, primitivo, concreto e comum. Pedregulho, simples, derivado, porque ele é derivado, porque vem de pedra. Por que ele é concreto? Porque ele existe por si só, não precisa de nada para existir. E é comum porque é um ser qualquer da espécie. Pedra-sabão, derivado de pedra, ele é composto porque é formado por duas palavras. A gente vai ter concreto, né? Porque existe por si só. E comum. Pedraria, simples, derivado, concreto, comum e coletivo. Gente, tia, e um substantivo pode ser isso tudo? Pode sim, sem problemas. Mas na hora da prova, da atividade, como é que eu vou classificar? Pessoal, uma questão ela não vai pedir todas as classificações. Ou ela vai perguntar se é simples e composto, ou ela vai perguntar se é concreto e abstrato, ou ela vai perguntar se é primitivo ou derivado. Sempre vai trabalhar com esses grupos, nunca vai ser sobre tudo, tá bom? Sentido conotativo e denotativo. Sentido conotativo é o sentido figurado, né? E o sentido denotativo ele é o sentido real, o do dicionário. Por exemplo, quando eu falo assim, aquela garota engole vários sapos, eu tô falando que ela fica com os problemas para si, ela não coloca para fora alguns problemas. Essa frase, ela tá no sentido conotativo, é uma metáfora, porque uma pessoa ela não engole sapos, então não é sentido real, tá bom? Então, geralmente as atividades que vão cobrar sentido conotativo e denotativo é para você identificar. Se for sentido real, é denotativo, se for sentido figurado, é conotativo, tá bom? Vamos só observar aqui, eufemismo. O que é eufemismo? É a forma delicada, suave de dizer algo que às vezes é indelicado. É dito no sentido conotativo. Por exemplo, João bateu as botas. Eu quero dizer que a pessoa morreu, né? Então, quando eu quero atenuar alguma coisa que eu posso pensar que é indelicado, eu posso utilizar o eufemismo. Por exemplo, fulano se apropriou das coisas alheias. Se apropriou de coisas alheias é um eufemismo, porque aquela pessoa ela roubou, tá bom? Agora, pra gente finalizar, o uso do travessão. Primeiro, onde é que a gente utiliza o travessão? No início, mudança na fala de personagens. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Destacar expressões explicativas. Por exemplo, quando Janete, minha neta. Então, como é uma expressão explicativa, eu utilizei para explicar. Isso não é obrigatório, tá bom? A gente pode colocar as vírgulas também, mas eu coloquei onde é que o travessão ele pode aparecer. A gente está agora com as interjeições e onomatopeias. Interjeição, pessoal, é uma palavra que ela vai expressar sentimentos, emoções, estados, tá bom? Então, é a forma escrita de expressar sentimentos, possamos entender assim, ok? E as onomatopeias, o que é isso? Onomatopeia é a reprodução de sons, pode ser de objetos do corpo humano, pode ser sons da natureza, tá certo? Cada onomatopeia vai expressar algo diferente, tá bom? Então, vamos finalizar nossa aula por aqui. Espero que a revisão tenha sido bacana. Qualquer dúvida, procurem lá no Classroom. Tchau!